Opa, moçada, boa noite, tudo bem? Bora continuar? Vamos lá? Só uma pergunta, o áudio e vídeo tá legal para vocês? Áudio e vídeo, né? Beleza. Meus amigos, quem não estava, sou o professor Moacir, sou procurador federal, vamos estudar direito administrativo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante. Só para relembrar, né, que baseado no edital de vocês, não precisa vocês estudarem a primeira parte dos slides que eu mandei. Vamos lá, a primeira parte não é o ponto 1 não, é a parte que fala sobre o direito administrativo. Eu vou mostrar para vocês. Eu mandei os slides para vocês, que é a matéria básica do direito administrativo, né? Aí tem, dentro desse ponto 1, tem direito administrativo, que é, você fala do conceito, os critérios, acho que tem gente para admitir na sala, Adam. Essa parte aqui, direito administrativo, você pode pular, Você começa de onde? Você começa onde tem administração pública, ó. Você vai procurar, ó. Bem aqui tem, passei, né? Bem aí, administração pública. Para ser bem preciso, pessoal, sabe qual é o slide? Ó? Você tem esse primeiro slide aqui, tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. No sétimo, a partir do sétimo slide, tá? A partir daqui coincide com o edital do concurso de vocês, tá bom? E tudo que eu falei daí para frente, tá certo? É importante vocês saberem disso para não perderem tempo, tá bom? Beleza, pessoal? Deu para entender? Princípios também não precisa estudar? Essa primeira parte todinha, ó. Onde tem escrito... Porque esse tópico 1, ele começa com um assuntozinho chamado direito administrativo. Aqui, ó. Aí você pode pular. Aí você pula esse slide, mais esse. Aí começa daqui, ó. Você começa onde tem a administração pública bem grande. Você começa daí. Tá bom? Que o edital começa falando daqui. Ó. Estado, governo, administração pública, conceitos, elementos do Estado, nós vimos, poderes, vimos, organização da administração pública. Pronto. Nós vamos dar sequência agora, tá? E vamos encerrar esse ponto 1 todinho agora, que falta só um detalhe aqui. Tá bom? Esse ponto 1 do edital. Alguém vai falar? Tô sim, estou ouvindo. Só acerca dos modelos administrativos. Maravilha, pode dizer. Se eventualmente perguntar em uma prova, qual é adotado, poderia responder que seria de gerencial e o burocrático. Exatamente. Nós tivemos... A gente não superou os vícios, né? A ideia é essa mescla entre o burocrático e o gerencial. Mas a ideia do Estado burocrático, nós não cumprimos totalmente, porque a ideia do Estado burocrático é suplantar os problemas do modelo patrimonialista. E aí, sabe o que nós temos, meu caro? Olha só onde é que nós nos metemos, né? Se você exagerar no modelo gerencial, você acaba voltando para o patrimonialismo. Por exemplo, se você disser assim, olha, vamos acabar com esse negócio de concurso público, porque servidor público gasta muito. Aí volta para o patrimonialismo, sabe por quê? Porque você acaba contratando quem você quiser para botar no serviço público. Se você terceirizar tudo, você acaba colocando quem você quiser. E aí volta para o modelo patrimonialista, né? Mas a ideia é essa. Nós temos o modelo burocrático, nós temos o princípio da legalidade na Constituição, mas nós também temos na Constituição o princípio da eficiência. Nós temos o princípio da legalidade, que é típico do modelo burocrático, e nós temos também no mesmo artigo 37 da Constituição, nós vamos falar até dos princípios já, o princípio da eficiência. Tá? Beleza, vamos lá. Pode-se falar do princípio da legalidade com a fusão do princípio da eficiência, né? Sim, pode ser sim.
Pode ser. Não mudou o burocrático totalmente, né? Que não é o gerencial totalmente. Então, Isso. se ligar mais na questão do princípio da legalidade, fundido com o da eficiência. Exatamente. Os dois estão previstos na Constituição, sim. Tá? Meus amigos, eu não sei se mandar... Eu fiz um slide só para complementar esse ponto 1 com base no edital. Tá? Porque nem tudo que tinha no meu material eu coloquei, aliás, nem tudo que tinha no edital tinha nesse ponto 1, tá? E aí eu fiz um slide extra, um slide a mais, porque eu quero que vocês acertem tudo, né? Vocês receberam esse slide complementar? É esse que está na tela de vocês aí. Eu tinha mandado para a Ingrid, será que vocês chegaram a receber esse slide aí? Se não tiver recebido, a gente... o Adam aqui manda para vocês. Pessoal, aqui é... Fala da natureza da atividade administrativa. Isso. Receberam, né? Sim. Beleza, pessoal. Pronto, aqui tem algo... O que é mais importante aqui é a questão, essa parte aqui. Ó. Isso aqui é fundamental. O resto aqui, ó, natureza da atividade administrativa, tá? Eu falei para vocês que o regime jurídico administrativo é baseado na supremacia do interesse público, né? O Estado numa posição de superioridade. Também a indisponibilidade do interesse público significa que o poder público não vai fazer o que ele quiser com os bens públicos, né? com o interesse público, enfim. Agora, essencialmente, a atividade administrativa é um dever. É um dever, porque o gestor público, ele tem o dever, a obrigação, é um munus, né? Munus significa dever, obrigação, tarefa. Então, quando se fala em natureza da administração pública, e isso tem no edital do concurso de vocês, ó, quando se fala natureza, qual é a natureza da atividade administrativa? Está aqui, ó. É um munus público, um dever. O dever de quê? De cuidar do interesse público, dos bens públicos, né? Eu mencionei aqui, ó, dever de guardar, conservar, né? Guarda, conservação e aprimoramento dos bens públicos, dos serviços públicos e do interesse público. Mas você pode resumir isso aí no que é um dever de proteger o interesse público, né? De maneira geral, tá? Essencialmente é o quê? Um dever, um munus público, tá? Beleza? Tranquilo, nada demais, né? Fins da administração pública é outra coisa que tem no edital. Também não é nada demais. O fim da administração pública, pessoal, é atender ao interesse público. É a grande finalidade, que tem tudo a ver com a efetividade, que eu vou falar aqui na sequência, né? O grande fim é a efetividade, é satisfazer efetivamente, satisfazer realmente, de modo efetivo, o bem comum, o bem comum. Esses são os fins da administração. Atender ao bem comum e ao interesse público. Tá? Nada demais, isso aí aparecendo na prova, você não vai dizer o contrário, né? Você não vai dizer... Você com certeza acertaria uma questão dessa que dissesse o contrário, que a administração não tem como fim atender ao bem comum ou atender ao interesse público. É claro que tem como fim atender ao bem comum e ao interesse público, tá? Beleza, agora eu vou falar de coisa mais importante, agora sim. Matando esse ponto 1 do edital completamente. Esses dois parágrafozinhos aqui, deixa eu limpar aqui. Pessoal, vamos falar agora. Primeiro, eficácia, eficiência e efetividade. Eu preciso que você consiga distinguir essas três coisas, tá? Eficácia, eficiência e efetividade. Vamos distinguir essas três coisas? Vamos lá? É preciso que você consiga distinguir para acertar na prova, tá bom? Vamos lá. Olha só. Gente, eficácia é cumprir o que foi planejado. Você tem um planejamento, uma estratégia. Inclusive aqui a gente fala da estratégia na sequência. Quando fala da governança pública, né? Mas eficácia é isso, é cumprir o que foi planejado. Você faz um planejamento e cumpre o que você planejou. Então o gestor público diz, olha, eu quero construir 50 casas populares.
para resolver o problema da habitação popular da minha cidade todinha. Todos os desamparados que tem, só é 50 pessoas. É uma cidade pequena e eu tenho isso no meu planejamento, construir 50 casas. Pronto, se você consegue construir as 50 casas, você teve eficácia. Você teve eficácia, você cumpriu o que você planejou. Agora, teve eficiência? Nem sempre. Você pode ter construído 50 casas superfaturadas, gastando absurdo de dinheiro, e ainda uma porcaria as 50 casas, que cheio de defeito, cheio de problemas, inadequadas para a habitação. Ou seja, você fez o que você planejou, mas será que foi de maneira eficiente? Não, não foi de maneira eficiente. Tá? O que é eficiência? Eficiência vai além. Eficiência, você quer o melhor resultado possível com a maior economia possível. Ou seja, você vai ter a melhor produção, você vai ter a melhor produtividade gastando o mínimo possível. Né? Vai ter o melhor resultado com a maior economia. Isso é eficiência. É um conceito do direito econômico. Né? Enfim, é um conceito da economia que veio para o direito, né? Que veio lá no modelo gerencial. Né? O modelo gerencial ele tem muito disso, de transformar o Estado numa empresa, no sentido de produzir bastante, né? Então, quando se fala de eficiência, eu estou falando disso, que eu quero o melhor resultado com a maior economia, tá? Agora, pessoal, será que adianta você planejar construir 50 casas? Você cumpriu, teve eficácia, você construiu as 50 casas, tem a eficácia. E vamos supor que essas 50 casas elas são casas excelentes, né? E você gastou pouco. Você fez uma excelente contratação e teve o melhor resultado possível com a maior economia possível. Beleza, você teve uma atuação eficiente. Agora, será que adianta você fazer isso e ninguém morar nas casas? Ninguém morar? Essas casas não serem destinadas à população para quem elas seriam destinadas? Vão ficar abandonadas? Será que adianta? Não adianta, pessoal. E aí é que entra a efetividade. Efetividade é você conseguir satisfazer o interesse público. Não adianta nada construir 50 casas de maneira eficiente, né, com o melhor resultado possível e a maior economia, se essas casas não servirem para concretizar, satisfazer o que a sociedade precisa. Isso é a efetividade. Beleza, pessoal? Dá para distinguir as três coisas aí? Professor, no caso da efetividade, nós também temos a afetação social. No caso, teve eficácia, eficiência, mas não teve uma afetação social. Isso. Então, não tem administração boa, no caso. Né? Sim, exato. Esses três princípios são importantes. Um sem o outro não tem muito sentido, tá? Os três são necessários, beleza? Principalmente a efetividade, tá? É isso mesmo. Beleza, pessoal? Beleza, olha só, vamos encerrar agora de vez esse ponto 1 falando de uma coisa chamada governança pública ou boa governança pública, né? Tem livro que menciona boa governança pública. O decreto que trata disso chama apenas de governança pública. O que é isso, pessoal? É a ideia é como se fosse uma cartilha para ser um bom gestor, para ser um bom administrador público, né? E dentro dessa cartilha, o que é que você tem? Vamos lá. Tem um decreto que trata disso, meus amigos, que é esse decreto 9.203 de 2017, e eu fiz para vocês aí um resumão desse decreto, tá? Por quê? Porque isso está previsto no edital de vocês. Governança e accountability. O accountability eu até mencionei já hoje, né? Que é a transparência, você prestar contas da sua atividade administrativa. Tá? Então vamos lá, olha só. Basicamente, ter uma governança pública tem três necessidades. Né? São três critérios, três exigências para você ter uma boa governança pública. Então, você tem que ter liderança,
tem que ter estratégia e tem que ter controle. A liderança, ela tem 4 coisas dentro dela. Eu botei bem resumidinho aqui, mas eu vou explicar para vocês. Mas deixa eu explicar a liderança por último. Estratégia é planejamento, pessoal. Ter estratégia é ter planejamento, tá? E tem a ver com a eficácia, porque a eficácia é cumprir o planejamento, é cumprir a estratégia, tá? E controle é o quê? Controle é fiscalizar. Inclusive é um dos pontos do edital de vocês, nós vamos estudar aqui. É o ponto 6 do edital, né? Controle e responsabilização da administração pública. O que é controle da administração pública? Controlar é fiscalizar, só que não é só fiscalizar. Controlar, num certo sentido, é o contrário de executar a atividade. Veja, o pai e o filho. O filho está fazendo alguma coisa, o pai está ensinando, o pai está controlando. O que o pai faz? Ele não só fiscaliza o filho, ele orienta o filho. Se precisar punir, ele vai punir o filho, né? Sem bater, mas pode tirar o videogame de repente, né? Tirar o celular. Então o controle, ele é principalmente fiscalizar, mas não é só isso. É fiscalizar, é orientar, é avaliar. Muito importante isso hoje em dia, né? Avaliar o serviço público. Você tem o direito de ser ouvido. Hoje tem até o ranking dos serviços públicos, pessoal. Quais são os melhores e os piores. Isso é excelente, né? Você precisa avaliar o serviço público para o serviço ser controlado. Se ninguém controlar, o serviço dificilmente vai prestar. Tem que ter alguém fiscalizando, avaliando, orientando, punindo se for preciso, né? Isso é controle. Então, liderança, estratégia e controle são as três necessidades, as 3 exigências da boa governança pública. E a liderança, pessoal, ela tem 4 coisas dentro dela. Vocês estão vendo aí esse ICMR aí? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui e eu vou dar um zoom. Vou dar um zoom aqui. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo aqui ICMR, ó. Deixa eu marcar aqui, né? E agora eu dou o zoom. Estão vendo aí? ICMR, dá para ver, né? Eu vou dizer aqui, eu vou dizer bem devagarinho, mas eu posso anotar também. Posso anotar aqui. O I, meus amigos, é de ICMR é fácil de decorar porque tem o ICMS, né? É um tributo, né? Aí fica o ICMR, é a liderança. Eu tinha umas manias, quando eu estava estudando para concurso, né? É umas manias de ficar... Eu tinha uma musiquinha, eu vou falar para vocês. Competência, finalidade, formar, motivo e objeto, os elementos do ato administrativo. Aliás, ato administrativo, se pegar aqui o edital de vocês, ó, ato administrativo é um monte de coisa, dá mais conteúdo do que as outras matérias juntas. Nós vamos enfatizar muito atos administrativos aqui com vocês, tá? Muito. Então eu fazia as musiquinhas, né? Tem aquela autarquia, a lei diretamente cria, a gente vai ver depois. Então, tem o ICMR, é a liderança. O I é de integridade. O I é de integridade. Certo? ICMR, o I é de integridade. Ou seja, o gestor público ele tem que ser íntegro, tem que ser honesto, tem que ter ética, tem que ter boa fé, não pode ser pilantra, corrupto, certo? Isso é integridade, honestidade, probidade, é um nome muito usado também, né? Probidade, essa é a ideia, né? Sinônimo de honestidade e integridade, beleza? O C é de competência. Fala-se muito em gestão por competências. O que é gestão por competências? Ixi, o que eu escrevi... não apareceu aí na tela de vocês? Apareceu? Não. Eu escrevi aqui, apareceu na minha, mas... tá aparecendo devagarinho aí, ó. Competência. Pessoal, fala-se muito em gestão por competência. O que é isso? Quem tiver uma determinada atribuição tem que ser capacitado nessa atribuição. Então, veja, eu sou procurador federal e o meu cargo é para representar autarquias e fundações públicas federais. Pronto.
Eu tenho competência para isso? Tenho, o meu cargo serve para isso, a atribuição do meu cargo é essa e eu estudei para isso. Eu me formei em Direito, passei no concurso para isso. Isso é competência. Competência nos dois sentidos, tanto no sentido de você ter a atribuição, como você ter a formação, a capacitação. Isso é gestão por competência. Então, você vai escolher um pregoeiro para fazer uma licitação, né, para fazer um pregão. Esse pregoeiro tem que ser uma pessoa com formação, que tenha feito cursos para fazer isso, que tenha uma capacitação para fazer isso. Tá? Isso é competência. Fala-se muito em gestão por competências. Tranquilo, pessoal? Integridade, competência, tudo isso tem a ver com a liderança. Ó. Isso aqui é bom para tudo, né? Olha só. Tudo isso tem a ver com a liderança. Ó. Vocês estão conseguindo me entender aí? Tá legal aí, pessoal? Ó, liderança. Liderança, ICMR. Então, I de integridade, C de competência, agora vem o M. O M é de motivação. Motivação. E motivação também tem dois sentidos. Tem um sentido popular, que é você ter energia, ser motivado, uma pessoa ativa, tá? Hoje, vocês são motivados com certeza absoluta, né? Isso não falta para vocês. Dia de sexta-noite aqui estudando para concurso, são motivados com certeza. Esse sentido vocês conhecem. Mas tem um outro sentido de motivação, que é motivar, colocar no papel os motivos. Colocar no papel. Então, o que o administrador público vai fazer, ele tem que justificar no papel, né? Justificar por escrito. No papel, agora não é papel, é um computador, né? Enfim. Mas motivação é não só no sentido de ter energia, como no sentido de justificar o que faz, né? Justificar, motivar o que faz. Então, a motivação também é um dos requisitos para... Como? A motivação no sentido que eu quero dizer que todo ato tem que ser, deve ser fundamental pela administração pública. Sim, maravilha. É um dos princípios, né, um dos requisitos para ter uma boa governança pública, para ter uma boa governança pública. A rigor, meu caro, eu estou adorando sua participação. A rigor, nem todo ato administrativo precisa ser motivado. Cuidado, nem todos são e nem todos precisam, viu? Por exemplo, a nomeação de um cargo comissionado, assim como a exoneração dele, né? Tanto a nomeação como a exoneração, quando ele sai, ela não precisa ser motivada. Nem todo ato administrativo precisa ser motivado. Mas, para haver uma boa governança, a motivação é um dos requisitos. Tá? Mas se você cair na prova que todo ato administrativo tem que ser motivado, não, nem todos. Tá bom? Pelo menos a maioria deles sim. Aqueles que geram algum ônus para a população ou para determinada pessoa tem que ser motivado sim. Uma empresa, quem passa o resultado de um concurso público, o resultado de uma licitação, o julgamento de um processo administrativo, a concessão ou indeferimento de uma aposentadoria, a demissão de um servidor público, tudo isso tem que ser motivado, tá? A dispensa de uma licitação você não vai fazer. Assim também como a questão da interferência do judiciário na administração pública. No caso, ela tem autonomia para se autogovernar, se auto-administrar. Tanto criar regras como desconstituir sem haver a interferência do sindicato, salvo se o Poder Judiciário, naquele momento, estiver atuando como administrador. A gente vai falar disso de novo quando estivermos falando de atos administrativos, né? De fato, o judiciário ele não pode intervir em qualquer coisa da administração pública, não. Porque tem atividades que são típicas da administração pública. A gente vai voltar a falar, que é basicamente o mérito do ato administrativo, mas nós vamos falar disso depois. Quando estivermos estudando atos administrativos, que é importantíssimo. No edital de vocês, pessoal, a maior matéria, é atos administrativos, que tem tudo a ver com o que o colega falou. Nós vamos falar disso aqui, tá bom? Vamos seguir aqui para a gente poder chegar lá, chegar nos atos, né? Olha só. Então, liderança significa I de integridade, C de competência, M de motivação e falta o R, pessoal. Sabe o que é o R? Responsabilidade. Responsabilidade.
Você se responsabilizar pelos atos que comete, pelos desvios que comete contra a administração pública, né? Você vai poder ser preso, sofrer responsabilidade criminal, né? Você pode pagar a indenização, que é a responsabilidade civil, você vai ressarcir o prejuízo que você causou, enfim. Você vai sofrer consequências se fizer algo de errado na administração pública, tá? Isso é liderança. E aí, responsabilidade não é só você se responsabilizar, não. É você responsabilizar os seus subordinados também, tá? Enfim. Então, liderança é ICMR. ICMR. Integridade, competência, motivação e responsabilidade. Beleza, pessoal? Gente, esse tema de governança pública está muito na moda, viu? É muito provável que cai. Essas coisas aqui, ó, eu posso apagar aqui, pessoal? Integridade, competência, motivação e responsabilidade. Vamos supor, pessoal, que você diga, professor, esse ICMR aí, você não disse o que é. Aí você vai, só que eu coloquei aqui, artigo 5º, ó. Artigo 5º de quê? Desse decreto aqui, ó, tá? Professor, eu perdi a aula, eu estava tomando café ali na sala, eu não sei o que é ICMR. Você vai no artigo 5º desse decreto 9.203, que tem isso lá, tá bom? Beleza? Vamos seguir. E os princípios da boa governança pública? Vamos lá, pessoal, rapidamente, os princípios. Capacidade de resposta. Sabe o que é isso aqui? Responsividade. Falam muito nisso, responsividade, que não é a mesma coisa de responsabilidade. Responsabilidade é você fazer algo errado e sofrer as consequências, as punições, né? Enfim. Responsividade é capacidade de dar respostas. Você tem uma demanda, pois atue contra essa demanda, né? Tem uma pandemia, pois vamos atuar, vamos comprar vacina, vamos se antecipar, vamos justificar o que está acontecendo. Aumentou o número de casos, vamos divulgar o que é que nós estamos fazendo para enfrentar isso aí, né? Então isso é capacidade de dar respostas. É você mostrar que você sabe atuar, que você está atuando, tá? Você está fazendo alguma coisa. Tá? É ter essa proatividade. Beleza? O que mais? Integridade, eu já até mencionei que é o I de ICMR é integridade, né? Confiabilidade, que é muito próximo da integridade, né? A boa-fé. Integridade é honestidade. A honestidade é muito próximo da boa-fé, né? O honesto, ele tem que ser uma pessoa em quem você pode confiar. Então, por isso a confiabilidade, né? Se a pessoa é honesta, é íntegra, você pode confiar nela, certo? O que mais? Melhoria regulatória. Eu falei várias vezes aqui das agências reguladoras, né? Que tem muito a ver com o Estado gerencial. Ou seja, o Estado, no lugar de prestar tudo que é serviço público, ele vai só gerenciar esses serviços públicos através das agências reguladoras, né? Então você tem a Anvisa, pessoal, de vigilância sanitária, a maior autarquia relacionada à saúde no Brasil. Não é a Funasa, né? A Fundação Nacional de Saúde não tem nada a ver com o hospital. Quem tem a ver é a Anvisa, não é a Funasa, tá? Mas eu vi um dia desse, num grande canal de televisão jurídica, aí um cara dizendo um negócio desse. Enfim, a Anvisa é a agência reguladora da área da saúde. Ela é quem vai dizer o que é que tem que ter e que não tem que ter no hospital, certo? Enfim, então melhoria regulatória. Prestação de contas, 3 coisas muito parecidas, pessoal. Ó. Prestação de contas, responsabilidade, já falei várias vezes, e transparência. Responsabilidade, falei várias vezes, está aqui dentro da liderança, né? Esse R aqui é de responsabilidade. E prestação de contas e transparência eu até já mencionei antes também. Uma coisa muito ligada à outra. Então, o que você faz no serviço público, você tem que mostrar, tem que ser transparente. Isso, e não só o que você faz, onde você trabalha. Por isso que lá em Brasília tem a tendência dos prédios públicos serem transparentes, ser vidraça, né? Todo mundo que está ali na praça, em frente ao prédio, está vendo o que, é que os servidores públicos estão fazendo, tá? Enfim, então isso é transparência. Tem muito a ver com a publicidade também, você dá publicidade às coisas que você faz. E prestação de contas é muito ligado à transparência, né? Você vai mostrando o que você faz, prestando contas de quanto gastou, de quanto arrecadou, certo? Isso é accountability. Quando eu falo em accountability, é basicamente essas 3 coisas, ó, prestação de contas, responsabilidade e transparência, tá?
Accountability é principalmente transparência e prestação de contas. Principalmente transparência e prestação de contas. Beleza, pessoal? Uma palavra para definir accountability: transparência. Tá? Transparência. Beleza? Terminamos o ponto 1. Tá? Terminamos o ponto 1. Vamos seguir? Eu trouxe umas questõezinhas, né? Mas eu queria logo falar, porque é o seguinte, ó, o ponto 2 é princípios. O edital de vocês, ele não entrou em detalhes sobre princípios. Ele não colocou um ponto específico no edital para princípios. Só que dentro do ponto 1, o edital mencionou assim: natureza, fins e princípios da administração pública. Ele só fez dizer isso. Natureza, ele não entrou, ele podia ter entrado em detalhe, né? Princípio da legalidade, princípio da eficiência. Ele poderia ter entrado em detalhe dos princípios, mas ele não entrou em detalhe dos princípios. Então, a gente supõe que isso não caia de modo aprofundado, né? Que isso não caia de modo aprofundado, tá bom? Então, assim, eu vou falar rapidamente de princípios da administração pública com vocês, tá? Vamos estabelecer como meta aqui a gente terminar hoje. Vamos tentar, será que dá, pessoal, a gente terminar hoje de princípios, né? Quanto tempo temos, Ada? Certo. Eu tô totalmente sem hora, Ada. Você me avisa aí, tá? Me avisa. Olha só, pessoal. Beleza. Quais são os princípios essenciais da administração pública, né? Primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu falei antes as duas pedras de toque, as duas colunas do direito administrativo. Eu acho que eu menciono aqui na frente. Eu menciono sim as duas pedras de toque, não é possível, né? Não menciono. É porque eu menciono, pessoal, quando eu estou estudando aquele ponto 1 que eu falei que vocês podiam pular, né? Lá eu menciono as duas grandes pedras de toque, né? Que você pode chamar de princípios também. Quais são as duas? O que é pedra de toque? É a coluna, o que é mais importante. São os fundamentos do direito administrativo. Aqueles dois princípios que eu falei. Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Então, a supremacia significa que o poder público está acima do nosso, e a indisponibilidade, você lembra do exemplo que eu falei da caneta, né? Significa que o gestor público não é o dono da coisa pública e ele não pode fazer o que ele quiser. Ele não pode dispor da coisa pública. Ele só faz o que a lei autoriza que ele faça. Então, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público estão acima até dos princípios. Estão acima dos princípios, porque são fundamentos dos princípios. Mas não estão previstos na Constituição, pessoal. A Constituição não traz como princípios a supremacia e a indisponibilidade. Aí você diz, professor, da onde você tirou isso? Da doutrina. Da doutrina, da jurisprudência, e não é só do Brasil, não é do mundo inteiro, né? O direito administrativo é baseado nessas duas colunas. A supremacia do interesse público, né, que é esse caráter vertical, a superioridade, e a indisponibilidade. O gestor público não é o dono da coisa pública. Então, isso também é princípio. Então, pode cair, né? Pode cair. Apesar de eu ter pedido para vocês pularem o ponto 1, vai que cai dentro de princípios, né? A supremacia e a indisponibilidade, né? A gente não sabe, tá? Mas, de fato, o edital não cobra o início desses slides, como eu disse para vocês agora, né? Eu disse no início, na volta do intervalo eu expliquei. Tá, e dentro da Constituição? Dentro da Constituição, quais são os princípios mais importantes? Esses acho que vocês sabem, né? Tem o LIMP, né, pessoal? Esses todo mundo sabe, não sabe? LIMP, né? Ó, tá aqui, ó. L de quê? Legalidade. I de quê? Impessoalidade. M de quê? Moralidade. P de quê? Publicidade. E E de eficiência. LIMP. Isso todo mundo sabe, né, pessoal? Pronto. O que é o princípio da legalidade? O Estado só faz aquilo que a lei determina. Veja, o princípio da legalidade é diferente no direito administrativo, viu?
Aqui é uma legalidade estrita. Estrita. O que é uma legalidade? Um cheiro de pizza ali, o Adam está se dando bem. O que é a legalidade estrita? Ela é mais rigorosa no direito administrativo. O cidadão, né, no direito privado, o que acontece, né? O cidadão ele pode fazer tudo que ele quiser. Agora, se a lei proibir alguma coisa, aí ele está proibido de fazer, mas ele é livre. Então, parte-se do princípio de que o cidadão é livre e faz o que ele quiser, a não ser quando a lei o proíba de fazer alguma coisa. No direito administrativo é o contrário. O gestor público ele só pode agir se a lei autorizar. Ele não pode fazer nada a não ser que a lei autorize, né? A não ser que a lei autorize. Certo? Essa é a ideia clássica que ainda é cobrada, né? Ainda é cobrada no direito administrativo, em relação ao princípio da legalidade, tá bom? O poder público, né, o Estado, só faz o que a lei determina. E o cidadão, ele faz tudo que a lei não proíbe. Essa é a diferença. Pois não. No caso da quebra de um desses princípios, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, na quebra de um desses princípios da administração pública na prática de algum ato, o que vai decorrer? Qual o resultado? Isso é muita coisa, né? Uma das coisas é improbidade administrativa, que é um dos pontos aqui do edital. A gente vai ver rapidamente improbidade, né? Tem um tipo de improbidade, que é o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que é justamente violação de princípios da administração pública. E as consequências são enormes para quem faz isso, né? Multa, reparação do prejuízo, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, tem um monte de punição lá no artigo 12 da Lei de Improbidade. Então, a anulação do ato também, né? Você praticou um ato com desvio de finalidade, você demitiu um servidor porque ele é seu inimigo, você violou o princípio da impessoalidade. Esse ato vai ser anulado, essa demissão vai ser anulada, tá? Então, tem muita consequência nisso. O ato é anulado e você sofre todo tipo de consequência. Tá? Beleza, pessoal, vamos lá. Eu mencionei aqui rapidamente o poder normativo das agências reguladoras. Eu não sei nem se precisa aprofundar isso aqui. Mas vamos lá, rapidamente. Qual é a discussão, né? O princípio da legalidade, ele fala da lei. Olha, você tem que fazer o que a lei mandar. Tá, lei. Lei em sentido formal. Só que as resoluções das agências reguladoras, elas não são lei. Elas são atos administrativos. Quando a Agência Nacional do Petróleo faz uma resolução mandando os postos de combustíveis se comportarem de determinada maneira, colocar lá na bomba de combustível uma numeração diferente, quando ela cria uma obrigação dessa, ela não está fazendo uma lei. É um ato administrativo que acaba inovando no ordenamento jurídico. A primeira ideia que se tem é que isso não pode, porque viola o princípio da legalidade. Essa é só a primeira ideia. Então, veja, quer dizer que um órgão, né, uma entidade da administração pública, né, que é uma agência reguladora, que é uma autarquia, ela vai produzir uma resolução, que é um ato administrativo, e sem Congresso Nacional, sem lei nem nada, ela vai obrigar alguém a fazer alguma coisa, sob pena de multa. Sob pena de fechar o posto de combustível até, né? Será que está certo? Será que não viola o princípio da legalidade? Porque isso aí é feito sem ter lei. Não, pessoal, não viola o princípio da legalidade. E está aqui os motivos, tá? Está aqui os motivos. O motivo é o seguinte, pessoal. O poder legislativo seria impossível ele regular todas as relações sociais que nós temos. O Poder Legislativo mal tem tempo para votar os projetos de lei que são os mais importantes para a sociedade como um todo. Ele mal tem tempo para isso. Ele não conseguiria entrar nos detalhes de cada atividade técnica, de cada ramo da economia, dos ônibus, dos postos de combustível, dos aviões, né, da saúde dos hospitais, dos detalhes que os hospitais, os consultórios dos médicos têm que ter, que a Anvisa vai disciplinar. Então seria impossível o Congresso Nacional regular tudo. Esse é o primeiro ponto. E segundo, esses atos normativos, eles são técnicos. Eles são feitos por alguém que entende daquele assunto, daquela ciência.
Então, por isso que quem vai fazer esses atos, né? Esses atos normativos das resoluções, das agências reguladoras, tem que ser as próprias agências reguladoras e não o Congresso Nacional, que não entende de combustível, não entende de hospital, não entende do ônibus, da Topic, do avião, detalhadamente ele não entende, tá? Então esses atos normativos são técnicos e são autorizados pela própria lei, né? A própria lei autoriza esses regulamentos das agências reguladoras, tá? Esses regulamentos são chamados de regulamentos delegados ou regulamentos autorizados. Então, regulamentos delegados ou regulamentos autorizados. O que é isso? São essas resoluções das agências reguladoras que acabam criando direitos e obrigações. E a pessoa pode marcar na prova erradamente que isso viola o princípio da legalidade, mas prevalece que não viola. Não viola o princípio da legalidade por esses motivos que eu falei aqui. A mesma discussão, pessoal, é em relação às resoluções do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, ele impõe um monte de obrigação para o Poder Judiciário. Impõe obrigações para os juízes, para os tribunais, impõe metas para os tribunais cumprirem, e não faz isso através de lei. Faz isso através de resoluções do CNJ. Então viola o princípio da legalidade. Não viola por esses mesmos motivos aqui. Tá? Que mais? Pronto, princípio da legalidade, o mais importante é isso aí. Princípio da impessoalidade. Vamos lá. O princípio da impessoalidade, pessoal, ele tem 3 concepções, né? Vamos rapidamente falar delas. Vamos lá. Então a primeira concepção é a seguinte. O princípio da finalidade é sinônimo, o princípio da impessoalidade é sinônimo da finalidade. O que significa isso? O gestor público, ele sempre tem que atuar com a finalidade de proteger o interesse público e não com a finalidade de proteger o interesse pessoal dele. Então ele não pode fazer um concurso público para nomear o filho dele, nem punir um servidor porque o servidor é inimigo dele, tá? E nem construir um hospital porque é vizinho da casa da mãe dele. Isso é desvio de finalidade, certo? Então, o desvio de finalidade é justamente isso. Você pratica o ato sem a finalidade de interesse público, e sim com a finalidade de interesse pessoal. Então, esse é o mais importante, né? O sentido mais conhecido. O sentido mais conhecido do princípio da impessoalidade é esse. O segundo sentido é muito parecido, né? Porque, ora, é a isonomia, igualdade. Eu tenho que tratar todo mundo de maneira igual, porque se eu tratar alguém de maneira diferente, eu estou violando o princípio da impessoalidade. Eu não posso beneficiar uma pessoa específica, eu tenho que tratar todos de maneira igual. Então eu tenho que ser impessoal, tá? E esse é o outro sentido. É o princípio da impessoalidade como cumprimento ali do princípio da isonomia, para tratar todos de maneira igual e não privilegiar determinadas pessoas, tá? Esses 2 primeiros sentidos são muito parecidos, né? O terceiro não, o terceiro já é bem diferente. É o terceiro sentido do princípio da impessoalidade. É que o agente público, pessoal, quando ele age, ele não age em nome dele. Aqui tem muito a ver com uma coisa chamada teoria do órgão, que eu nem sei se cai na prova de vocês. Não tem expressamente aqui no edital, expressamente não tem. O que é a teoria do órgão? É o seguinte, quando o agente público age, ele não está agindo em nome dele, ele está agindo em nome da pessoa jurídica a qual ela pertence. Por que é a teoria do órgão? A minha mão aqui, quando ela faz alguma coisa, eu não vou dizer, olha, rapaz, o Moacir é gente boa, mas a mão dele eu vou te contar, viu? Não foi a minha mão. Quando a minha mão faz alguma coisa, você não vai dizer que a minha mão está fazendo alguma coisa. Sou eu, é o Moacir quem está fazendo, né? Isso é a teoria do órgão. O agente público, ele não age em nome dele. Então, quando eu estou lá numa audiência representando o INSS e faço um acordo com a pessoa, não é o Moacir quem está fazendo aquele acordo, é a União, porque eu trabalho na Advocacia Geral da União, um órgão da União. Tá? Isso tem tudo a ver com o princípio da impessoalidade. Então, quando eu atuo, quando o agente público atua, ele não está agindo no nome pessoal dele, ele está agindo em nome da pessoa jurídica onde ele trabalha. Beleza, pessoal? Bora seguir? Sigamos. Naquelas situações que o agente público está
está fazendo uma fiscalização de trânsito, por exemplo. Já vi situações, né, que a pessoa começa a gravar e não permite. Aí o cara vai e fala que ele está gravando ali, não é ele, e sim o poder público, né? Está fazendo algo através do poder público, não é a pessoa. Isso. Muito embora ele possa sofrer consequências pessoais, né? Ele pode sofrer consequências pessoais. Mas quando você for processar alguém para pedir indenização, você não vai processar o guarda de trânsito. Você vai processar o município. Depois o município poderá ajuizar uma ação regressiva contra esse guarda, que aí é outro assunto do edital, é a responsabilidade civil do Estado. Que a gente vai ver rapidamente, porque é bem pouquinho que cobra, né? O ponto 7 aqui, a gente vai ver responsabilidade civil do Estado em meia hora aqui. Em meia hora a gente vai ver, tá? Vamos lá, princípio da moralidade agora. O ato administrativo ele não precisa ser só legal, só cumprir a lei. Ele tem que ir além disso. Cumprir a lei, tudo bem, você respeitou o princípio da legalidade. Mas será que esse ato não foi imoral? Não foi desonesto? Não foi ímprobo? Ímprobo é ser desonesto, né? Probidade é honestidade. Então veja, o princípio da moralidade ele significa o seguinte, olha, não basta cumprir a lei, o ato tem que ser moral também. Não pode ser um ato desonesto, um ato de má fé. Tá certo? Então, o princípio da moralidade é muito ligável à ética e à probidade, que é a honestidade. Tá bom? Gente, interessante que o nepotismo, que é a proibição de nomear parentes até o 3º grau, né? Você não pode nomear seus parentes para exercer cargos comissionados. O STF entendeu que isso já caiu em prova, né? Porque a primeira coisa que você pensa sobre o nepotismo é que ele viola principalmente o princípio da impessoalidade. Sim, porque você vai colocar alguém para trabalhar no serviço público, coloca o seu irmão para trabalhar, coloca a sua namorada. Você está violando o princípio da impessoalidade. É verdade, está violando o princípio da impessoalidade. Mas, segundo o STF, você está violando principalmente o princípio da moralidade. Isso se transformou numa pegadinha, porque todo mundo pensa que está violando principalmente o princípio da impessoalidade. Mas não, e já caiu em prova. O nepotismo viola diretamente o princípio da moralidade. Embora também atinja o princípio da impessoalidade. Mas diretamente, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele atinge o princípio da moralidade. O STF atualizou, né? A questão do nepotismo e os corruptos comem através do nepotismo cruzado. Né? O nepotismo, sim. É a lei, é economia de um lado e Sim, exato. É porque assim, a rigor a gente não está falando de nepotismo. Eu falei só como exemplo de aplicação do princípio da moralidade. Mas existem 3 formas de nepotismo, né? Você não pode nomear os seus parentes para os cargos que você nomeia. Os seus parentes para os cargos que você nomeia. É a primeira forma. Que é o básico, né? O básico. Você é gerente do INSS, gerente executivo. Aí você vai nomear o seu filho para ser chefe de uma agência do INSS. Não pode. É o nepotismo básico. Mas você também não pode nomear os parentes de outra pessoa que seja chefe na entidade onde você trabalha. Então eu vou nomear o parente então eu sou chefe, eu sou gerente, mas tem aqui o chefe de benefícios que trabalha na sala ao lado da minha, que é chefe também. Eu não posso nomear os meus parentes e não posso nomear os parentes dele. Essa é a segunda forma de nepotismo. Eu não posso nomear parente de ninguém, de nenhum outro que já é chefe, Não posso nomear os meus parentes, nem os parentes de nenhuma outra autoridade daquela pessoa, daquela entidade onde você trabalha. A terceira forma de nepotismo é a que você mencionou. É o nepotismo cruzado. Eu nomeio o parente de outra pessoa que não tem nada a ver com o meu órgão, com o órgão onde eu trabalho, a entidade onde eu trabalho, e a pessoa é chefe lá em outro órgão. Então, eu trabalho no município de Sobral, vamos supor, e nomeio o parente do prefeito de Meruoca. E aí o prefeito de Meruoca nomeia o meu parente para trocar, né? Isso é o nepotismo cruzado. Isso também não pode. As 3 formas são proibidas, né? Certo, vamos lá, pessoal. Princípio da publicidade. Sim, publicidade, fala-se muito nisso, né?
Não sei se eu mencionei aqui a lei de acesso à informação, não. Que a lei de acesso à informação trouxe a polêmica, né, de publicar a remuneração dos agentes públicos, né, no portal da transparência, para todo mundo saber quanto é que os agentes públicos ganham. Foi uma grande polêmica isso, principalmente quem ganha muito não quer que o povo saiba quanto é que eles ganham, né? Então, mas aí prevaleceu o interesse do patrão, né? O patrão é o povo. Porque você pode alegar, mas se todo mundo souber quanto é que eu ganho, vai violar a minha intimidade e até a minha segurança, né? Porque pode ter um sequestrador aí interessado. Mas aí o que é que o STF disse? Quem manda é o patrão. Se o povo é seu patrão, ele tem que saber quanto é que está pagando para você, tá? E tem a ver com o princípio da publicidade, tornar a administração pública transparente, tá? Então, o que é que eu mencionei aí sobre o princípio da publicidade, meus amigos? Necessário para conhecer os atos administrativos, né? A administração saber, você vai fazer um concurso público, tem que divulgar o edital para todo mundo ficar sabendo, né? Enfim, e também início dos efeitos dos atos administrativos. Quando você for nomeado no concurso que você passar, a sua nomeação, o prazo de 30 dias para você tomar posse vai começar a contar de onde? Do dia da publicação da nomeação. Não basta nomear você, tem que publicar a nomeação para começar a correr os efeitos, né? Para os efeitos começarem a acontecer. Então, o princípio da publicidade é muito importante para os atos externos. Acabei de falar do concurso público, que a população vai ter que saber. E para os que onerem o patrimônio público, ou seja, você vai fazer uma licitação, vai gastar dinheiro público, tem que publicar. Todo mundo tem que saber, tá? Enfim, então, se é um ato administrativo que o povo vai participar, o princípio da publicidade é mais importante ainda. A exemplo do edital do concurso. E se é um ato administrativo que vai gastar dinheiro público, gastar patrimônio público, o princípio da publicidade também é muito importante, tá? Exceções ao princípio da publicidade, meus queridos. Vamos lá. Atos que possam comprometer a segurança da sociedade e do Estado. Então, por exemplo, as táticas de guerra do Exército Brasileiro, ele não vai divulgar. Uma investigação que a Polícia Civil esteja fazendo, que é importante, ela também não vai divulgar, tá? Então, tudo que tem a ver com a segurança da sociedade e do Estado, não precisa divulgar. E o que tem a ver com a intimidade e o interesse social, tá? E também isso, se é importante para o interesse social não divulgar, ou para a intimidade de alguém, não precisa divulgar. A lei de acesso à informação, ela não foi cobrada no edital de vocês. Então, eu imagino que eles não vão cobrar os prazos exatamente, né? Porque não existe sigilo eterno. O maior sigilo que tem é em relação à intimidade, que é no máximo 100 anos. Você pode tornar um ato sigiloso por 100 anos, se ele tiver informações íntimas das pessoas. E se tiver relacionado à segurança pública ou ao interesse social, os prazos são bem menores, ou é 5, ou é 10, ou é 15 anos. Depende da administração pública. Se uma informação é considerada reservada, ela vai ficar sigilosa por 5 anos. Se ela for considerada secreta, 10 anos. E ultra secreta, aliás, 10 anos não, 15, né? Reservada 5 anos, secreta 15 anos e ultra secreta 25 anos. É 5, 15 e 25. Eu imagino que isso não seja cobrado de vocês, né? Porque o edital não cobrou expressamente a lei de acesso à informação. Mas vai que cai, né? Vai que eles dizem, mas eu cobrei o princípio da publicidade, né? Eu cobrei os princípios, vai que cai, enfim, tá? Beleza, eu tô vendo ali a Xuxa e o Pelé não durou 2 anos. O pessoal público aí, a intimidade do pessoal mais conhecido vai por água abaixo rapidinho, né? Gente, uma coisa que vai unir 2 princípios, que vai unir o princípio da impessoalidade com o princípio da publicidade, que é o quê? A propaganda dos órgãos públicos, pessoal, né? A publicidade, não é só propaganda, é publicidade, que é mais amplo, né? Propaganda, você quer ganhar alguma coisa, né? Você quer vender um produto, é propaganda. Publicidade é mais amplo, você vai dar informações para as pessoas. Olha só,
Publicidade de órgão público. Você põe um outdoor numa praça, faz uma propaganda na televisão, bota o nome de uma rua, o nome de um estádio de futebol. Isso é publicidade. A publicidade dos órgãos públicos, ela não pode favorecer interesse pessoal. Significa que não pode ter o nome de agentes públicos. A rigor, não pode ter o nome de nenhuma pessoa viva. Não pode ter nome de nenhuma pessoa viva, porque senão eu estarei violando o princípio da impessoalidade. Então, quando eu for fazer publicidade de órgão público, vou colocar um outdoor numa praça, eu posso colocar o prefeito lá assim, ó, prefeito fulano de tal, o melhor prefeito do estado. Não pode. Você não pode dizer isso. Porque senão você vai estar usando a publicidade dos órgãos públicos para fazer promoção pessoal. Não pode fazer promoção pessoal usando a publicidade dos órgãos públicos. Tá? A publicidade dos órgãos públicos, pessoal, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Uma divulgação sobre a pandemia, sobre o que é que tem que fazer na pandemia, sobre o Outubro Rosa, né, contra o câncer de mama. Você vai lá ensinar as mulheres a identificar o câncer de mama. Pronto. Tem que ter caráter assim, educativo, informativo e de orientação social. Não pode servir para promover gestores públicos, ninguém vivo, né? Nenhuma pessoa viva. Pessoa morta ainda pode, mas você vai promover pessoa viva usando a publicidade dos órgãos públicos, botar o nome de um prédio, o nome de uma rua, ou exaltar a pessoa numa propaganda, num outdoor, isso não pode. Pessoa viva não pode, tá? Princípio da eficiência, para a gente encerrar essa parte aqui do LIMP, tá? Temos quantos minutos, meu amigo Adam? 15 minutos. Vai dar tempo de terminar os princípios, pessoal, vai dar tempo. Porque os constitucionais eu estou dando mais ênfase, os outros eu vou dar menos ênfase, vou falar mais rapidamente, tá? O princípio da eficiência eu já até mencionei hoje, né? Eu falei o que era eficiência. Ser eficiente é ter a melhor produtividade possível, né? O melhor resultado possível com a maior economia. Eu falei disso, né? Do que é eficiência aqui nos minutos anteriores, né? Então, você vai atuar com excelência, fornecer serviço de qualidade e com preços menores também. Veja, quando a eficiência diz respeito também à economia, né? Você faz a melhor administração possível gastando o mínimo possível, tá? E não só no sentido de que a administração pública tem que gastar menos, como os usuários dos serviços públicos também devem pagar o mínimo possível. Inclusive, na matéria serviços públicos, sim, na Bahia, né? Na Bahia violaram esse princípio, 2 pessoas vivas na época, né? Um dia desse eu estava falando disso em sala de aula e um aluno que era ex-prefeito de uma cidade falou que aconteceu exatamente com ele, né? Em relação ao outdoor, né? Ele botou um outdoor lá e o Ministério Público ajuizou uma ação para ele retirar o outdoor. Então, o princípio da eficiência, pessoal, é muito ligado ao estado gerencial, que eu falei, né? O modelo gerencial, o estado mínimo, né? Qual é a ideia? A ideia é economizar dinheiro público, você privatiza a empresa pública, deixa de gastar com aluguel de prédio, manutenção de prédio, pagamento de remuneração de servidores e vai gastar esse dinheiro com o quê? Com a capacitação dos servidores, com a modernização da máquina pública. Essa é a ideia. A ideia é bonita. Mas ela levada às últimas consequências é um problema. O modelo gerencial levado às últimas consequências é um problema. Porque você vai colocar a população para lidar com um monte de robô. Aí é um problema, tá? Aí eu coloquei exemplo, avaliações periódicas de desempenho. Sim, você avaliar se os servidores são mesmo produtivos, são mesmo eficientes, isso é importante. Isso é importante. Capacitação, né? Treinar os servidores. Contrato de gestão. O poder público ele pode usar esse contrato de gestão para estabelecer metas. Por exemplo, o poder público celebra um contrato de gestão com uma Santa Casa. Essa Santa Casa é uma organização social e celebra um contrato de gestão com o poder público. O poder público transfere recursos, transfere bens, transfere servidores, né? Faz a cessão de servidores
para essa Santa Casa e, em troca, a Santa Casa tem que cumprir as metas que o poder público estabelecer. Isso é o contrato de gestão. O contrato de gestão também pode ser celebrado entre a administração direta e a administração indireta. Por exemplo, a União, ela pode estabelecer um contrato de gestão com o INSS e estabelecer metas para o INSS cumprir. Então ela diz, ô INSS, você tem que atender aqui todo o sertão do Brasil, tem que aumentar as agências, etc. E em troca você vai receber aqui servidores novos da União, recursos novos, computadores novos. É assim o contrato de gestão. Você estabelece metas e em troca a administração cede dinheiro, servidores e até equipamentos, né, bens públicos necessários para o cumprimento dessas metas, tá? Pronto, terminamos os princípios essenciais, que é o LIMP, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E tem aqueles dois lá que nem nos princípios estão, porque estão acima dos princípios. As duas colunas, né? Ou pedras de toque, como diz o Celso Antônio Bandeira de Mello. As duas coisas mais importantes. Isso aqui não é um chifre, não. As duas colunas, né? Da atividade administrativa, do regime administrativo. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Tá? Beleza, vamos falar rapidamente dos princípios infraconstitucionais, meus amigos. Aí eu fico feliz hoje, tá? Eles estão previstos no artigo 2º da Lei 9784 de 99. É a Lei do Processo Administrativo Federal. O Processo Administrativo Federal ele não foi cobrado no edital de vocês, mas os princípios são importantes. Não são tão importantes quanto os que eu já falei, mas a gente vai mencioná-los também, tá bom? Vamos lá. Alguns, até já falei, aqui, legalidade, finalidade. Eu falei que o princípio da impessoalidade, ele tem como a sua face mais importante a finalidade. Por quê? Porque você tem que atuar com a finalidade de interesse público e não com a finalidade de promoção, de atender o interesse pessoal, tá? Motivação, já mencionei hoje também, né? Motivação principalmente no sentido de justificar, fundamentar o que o gestor público faz, tá? Motivação, razoabilidade e proporcionalidade são dois princípios que vocês vão falar disso no direito constitucional, tá bom? No mestrado eu li um texto, né, que quando se fala em proporcionalidade não é nem princípio, é regra, né? A proporcionalidade é uma regra. A regra de você, por exemplo, aplicar a punição proporcional significa que se o servidor cometeu uma infração leve, ele tem que sofrer uma punição leve, né? E isso é ser proporcional, tá? Razoabilidade é muito mais ligada à equidade, é você ser justo, equilibrado, racional, né? Essa é a ideia. E a ideia de proporcionalidade remete a essa equidade, a essa comparação, né? Eu vou falar da proporcionalidade, pessoal. A proporcionalidade tem 3 elementos. Eu vou falar aqui com vocês rapidamente. Então vamos lá. Moralidade eu já falei, ampla defesa, vocês vão ver muita ampla defesa aqui no direito penal, enfim. Contraditório também. Segurança jurídica, pessoal. Esse princípio, o que é que ele significa, né? A gente tem que saber o que é que a administração pública pensa, né? A administração pública não pode nos surpreender. Não pode nos surpreender. Então, por exemplo, o INSS concede uma aposentadoria para você. Você não vai passar a vida inteira com medo do INSS cortar sua aposentadoria. Você não pode passar. Isso gera insegurança jurídica. Então, o INSS tem um prazo para anular essa sua aposentadoria. O prazo é de 10 anos. Então, isso é outra coisa, a segurança jurídica, né? O direito não... A administração não pode ficar mudando de entendimento toda hora. Ela não pode ter um entendimento com uma pessoa, uma interpretação da lei com uma pessoa e uma interpretação da lei com outra pessoa, né? O nosso judiciário tem um grande problema, né? Os juízes, eles têm interpretações muito diferentes uns dos outros, né? Às vezes, dependendo da vara onde cai o seu processo, você não sabe o que é que o juiz vai pensar.
Isso viola, para mim, a segurança jurídica. A segurança jurídica, você tem que ter uma previsibilidade do que é que vai acontecer. Tá? Pronto, o interesse público é a grande finalidade da administração pública e a eficiência eu já falei. Alguns desses princípios demandam comentários. A motivação é colocar no papel os motivos do ato administrativo. Nós vamos falar de atos administrativos, pessoal. Uma das coisas que eu vou logo adiantando aqui é isso aqui, ó. Olha só, Pois não. Os princípios infraconstitucionais, todos eles são discricionários, exceto a motivação? Certo. Vamos lá. Eu não entendi em que sentido são discricionários, né? Veja. A rigor, você obedecer um princípio ou não é discricionário. Você é obrigado a obedecer os princípios. Nesse sentido, não há discricionariedade. Agora, eu acho que eu entendi o que você falou. Você diz no sentido de interpretar o princípio, né? A moralidade tem um sentido mais fluido, mais genérico, e a motivação não. Nesse sentido aí, você tem razão. Mas assim, quando eu falo discricionariedade no sentido do ato administrativo, que nós vamos falar do ato administrativo, a matéria mais importante para vocês vai ser essa, atos administrativos. Aí, não, o princípio não é discricionário não, porque você é obrigado a cumprir os princípios. Você não, hoje eu vou obedecer o princípio da legalidade, amanhã eu não vou. Não, você não pode fazer isso. Você sempre tem que obedecer. Nesse sentido, não é discricionário não, é vinculado, é obrigatório obedecer ao princípio, tá? Gente, nós vamos falar dos atos administrativos, eu até coloquei aqui, ó, ver nota de aula sobre atos administrativos. É que a motivação ela faz parte do elemento forma. É porque, gente, os atos administrativos têm 5 elementos. Eu vou logo adiantar para quando a gente for estudar. Ó. Competência, finalidade, formar, motivo e objeto. Competência, finalidade, formar. Essa primeira parte tem a paradinha. E eu vou explicar por que tem a paradinha, né? A paradinha. Competência, finalidade, formar. Tem essa paradinha bem aí. De novo. Competência, finalidade, formar. Aí para. Aí vem motivo e objeto. Motivo e objeto é a segunda parte. Competência, finalidade, formar. Motivo e objeto. Isso é importantíssimo para o concurso de vocês. Os elementos dos atos administrativos. Tá? Todo mundo pensa que a motivação faz parte do motivo. Porque tem a ver motivo, motivação. Mas não, a motivação faz parte da forma, não é do motivo. Eu vou voltar a falar disso depois, mas guardem logo isso na cabeça, porque é uma pegadinha, tá? Beleza, eu mencionei até com um colega que nem todo ato administrativo precisa ser motivado. A motivação é um princípio, ela é importante, mas até dei o exemplo, né? Quando você nomeia ou quando você exonera um ocupante de cargo comissionado. Você não precisa motivar, né? Então, nem todo ato administrativo precisa ser motivado. A rigor, pessoal, os atos administrativos que obrigatoriamente têm que ser motivados, eles estão previstos nesse artigo 50 da Lei do Processo Administrativo Federal. Não precisa a gente ir lá para o concurso de vocês, tá? Não precisa. Vamos lá, eu disse que ia falar da razoabilidade e proporcionalidade, né? Então, a razoabilidade ela tem a ver com o quê? Você ser racional, ser prudente, equilibrado, ter bom senso. Isso é o princípio da razoabilidade. E o princípio da proporcionalidade. Vamos lá. Esse princípio é para evitar o excesso. Para evitar o excesso de poder. Até eu falei, ó, se você comete uma infração leve, você vai sofrer uma punição leve. Você não pode, porque você avançou o sinal vermelho de madrugada, levar uma multa de 20 mil reais. Você não pode. Isso violaria o princípio da proporcionalidade, tá bom? Pronto, os 3 elementos da proporcionalidade, né? A proporcionalidade também é chamada de proibição do excesso. Isso ajuda você a entender, né? Proibição do excesso. Então, o princípio da proporcionalidade, ele diz o seguinte, olha, toda vez que você for prejudicar um cidadão, aplicar multa, impor o poder de polícia para ele fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, você tem que ser proporcional, você não pode exagerar, tá? Então, tem 3 elementos. Adequação, o que é isso? Quando você for impor alguma coisa para o cidadão, o que você vai impor tem que servir para resolver o problema.
Tá? Então, você quer evitar o coronavírus. Então, você obriga o cidadão a usar máscara. Será que é adequado? É adequado, porque a ciência diz que é. E o STF se posicionou sobre isso. Nós somos juristas, não somos políticos. O STF disse que, tem que obedecer o que a ciência diz. Então, olha só. Se a máscara não servisse para proteger contra o coronavírus, ela não seria... Obrigar o cidadão a usar a máscara não seria proporcional, porque não seria adequado. Então, para você impor uma restrição para o cidadão, tem que ter adequação. Né? Qual é o meio que você quer atingir? Eu quero evitar a contaminação. Beleza. Aliás, o meio é a máscara, né? O resultado é evitar a contaminação. Então, o meio que eu estou usando, que é usar máscara, serve para evitar a contaminação? Que é o resultado que eu quero? Opa, serve, ajuda. Então tem adequação, beleza. Mas não basta ter a adequação. Tem que ter a necessidade. A necessidade é o seguinte: o meio que você escolheu, que é usar máscara, deve ser o que causa menor prejuízo possível para os indivíduos. Então, se você dissesse, olha, tem que usar um capacete. Todo mundo vai ter que usar capacete para não pegar coronavírus. Tem o capacete e tem a máscara. Qual é o que tem que causa menos prejuízo para o cidadão? A máscara causa menos prejuízo. Beleza, então você atendeu a necessidade. E depois a proporcionalidade em sentido estrito. O que é isso? Você bota na balança. Você vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, eu vou evitar a minha contaminação pelo coronavírus e vou usar máscara. Mas será que usar máscara não é pior do que pegar o coronavírus? Claro que não. Usar máscara é muito melhor. Tem que usar máscara, pessoal. Então, veja, se eu botar na balança e vou ver aqui, peraí, será que usar máscara me incomoda? O que me incomoda mais? É usar máscara ou pegar o coronavírus? Você bota lá na balança. Aí você vai ver a proporcionalidade em sentido estrito. Esses são os 3 elementos da proporcionalidade, pessoal, né? Isso vocês podem até ver em direito constitucional também, né? Tá certo? O STF disse que esses 2 princípios estão na Constituição, mas não estão escritos lá. Eles estão implícitos, porque eles estão dentro do princípio do devido processo legal. Tá? O princípio da segurança jurídica, eu mencionei com vocês, a ideia da previsibilidade, a certeza do direito, né? Ele tem dois sentidos, a segurança jurídica. Ele tem 2 aspectos. Um aspecto objetivo, que é justamente a estabilidade das relações jurídicas. Então, uma decisão judicial, ela pode mudar a qualquer momento? Não, ela não pode mudar a qualquer momento. Chega uma hora que a decisão judicial transita em julgado. Porque já pensou uma decisão judicial que cabe infinitos recursos? Cabem infinitos recursos? Não. Então, você tem que... as relações jurídicas têm que ter uma previsibilidade para acabarem, né? se sedimentarem. Por isso que a Constituição protege o direito adquirido. Já pensou, eu me aposentei. Vem uma lei e tira minha aposentadoria. Pode? Não pode. Você já completou o direito à aposentadoria, você tem direito adquirido. E você não pode ficar com medo de acontecer outra coisa, porque você tem que ter a segurança jurídica, tá? Pronto, a coisa julgada, eu já falei. O que é o ato jurídico perfeito? Se hoje eu cumprir a lei e amanhã a lei muda, eu não tenho nada a ver com isso. Antigamente não precisava de concurso, não era? Para entrar no serviço público. Antigamente você entrava no serviço público, não precisava de concurso. Quem entrou sem concurso antigamente, fica, porque antigamente não precisava de concurso. Aquilo foi um ato jurídico perfeito. Tem que ser protegido? Tem que ser protegido, porque as relações jurídicas não podem estar mudando toda hora, não. Elas têm que ter segurança. Esse é o aspecto objetivo, né? A estabilidade, as relações jurídicas não ficarem mudando toda hora, elas serem estáveis. A segurança jurídica também tem um aspecto subjetivo, que é justamente a boa-fé. Veja, se eu sou honesto e tenho boa-fé, significa que eu não vou enganar ninguém. Porque se eu enganar alguém, eu estou violando a segurança jurídica. Porque a pessoa não espera que eu minta para ela, que eu a engane, que a administração pública engane. Quer um exemplo, pessoal, que tem tudo a ver com vocês? Você passa no concurso público em primeiro lugar. Você tem a boa fé, a expectativa, a legítima expectativa de ser nomeado. Você passou em primeiro lugar. Aí a administração pública vai dizer, não vou nomear você não vou lhe nomear.
Cadê a segurança jurídica? A administração pública gasta dinheiro para fazer um concurso dizendo que está precisando de servidores. Você passa em primeiro lugar, é o melhor servidor e a administração não nomeia você. Isso viola a boa-fé e por isso viola a segurança jurídica. Por quê? Porque é uma surpresa para você, você não esperava isso, tá? Beleza. Princípio da autotutela e termina. Vamos lá. O que é o princípio da autotutela? Significa que a administração pública ela pode rever os próprios atos dela sem precisar do judiciário. Se o INSS concede uma aposentadoria, ele pode anular essa aposentadoria. Claro que ele não tem a vida inteira para fazer isso, mas ele pode anular. É só ele dar direito de defesa a descobrir que tem uma fraude na aposentadoria. Ele vai anular essa aposentadoria. Então ele pode rever os atos dele. Ele pode anular quando tem um problema de legalidade, né? O ato é ilegal, ou ele pode revogar. Ele pode anular ou pode revogar. Revogar, pessoal, você muda um ato administrativo, mas não porque ele é ilegal, e sim por conveniência. Eu ia fazer um congresso sobre a prova da OAB, agora não vou mais fazer o congresso, mudei de ideia. Era ilegal fazer o congresso? Não era ilegal, mas eu mudei de ideia. Isso é revogar. Eu ia fazer uma licitação para comprar cadeira, agora não vou mais. Pronto, você revogou. Não tinha nada ilegal, mas você mudou de ideia. Isso é revogar. Anular não, você anula porque o ato era ilegal. Então você é obrigado a anular, tá? Pronto, autotutela é cuidar de si mesmo, né? Por exemplo, cuidar dos bens públicos é autotutela? É autotutela. A administração pública vai zelar pelos carros, os imóveis que ela tem. É autotutela? É. Autotutela é cuidar de si mesmo, tá bom? Certo? Existem princípios que não estão na lei, são chamados princípios implícitos. Quer um exemplo de princípios implícitos? Tem um princípio, pessoal, que é chamado de especialidade. Ele é um princípio da administração pública, mas é implícito, não está na lei. O que é que significa isso? Que a administração pública tem que se especializar. Vamos lá. Então, por exemplo, a União tem um monte de serviço. O que ela fez? Ela criou uma autarquia chamada INSS só para cuidar do regime geral de previdência social. Então, a União tem muito o que fazer. Ela criou uma autarquia especializada numa coisa. Regime Geral de Previdência. E outra especializada em outra coisa, o IBAMA, proteger o meio ambiente. Isso é a especialidade. É um princípio da administração, mas não está na lei. Se não está na lei, é um princípio implícito. Pronto, pessoal. Eu só mencionei aqui no final que existem princípios específicos de determinadas áreas do direito administrativo, né? Por exemplo, se você estudar a matéria serviços públicos, lá tem um princípio que é o princípio da continuidade dos serviços públicos. Significa que os serviços públicos não podem parar. Mas esses princípios específicos a gente estuda quando está estudando aquele assunto específico, tá? Então, quando vocês estudarem serviços públicos, aí estuda o princípio da continuidade. Só que não vai cair serviços públicos na prova de vocês, tá bom? Meus queridos, eu acho que nós avançamos, não terminamos aqui, né? Quero agradecer demais a vocês, tá bom? Essa aula vai ficar gravada, tá? E eu estou às ordens, tá bom, pessoal? Estou às ordens. Quem quiser mandar alguma dúvida... Sabe o que eu amo, pessoal? Adoro mesmo, adoro questão de prova de direito administrativo. Professor, eu peguei uma questão aqui que eu não sei a resposta. Mande para mim que eu adoro. Quando um aluno meu manda uma questão de prova que ele não sabe resolver, eu me coço todinho, porque, rapaz, será que eu sei resolver também? Eu olho logo. Normalmente eu respondo imediatamente. Se você tiver dúvida, olha, eu tenho aqui uma questão difícil que eu tenho dúvida. Mande para mim que a minha praia é essa, tá bom? Boa noite, meus queridos. Fiquem com Deus. Grande abraço do professor Moacir, tá?